Tá tudo bem por aí? Então tá, hoje o papo é daqueles papos que você não pode perder, né? Grande jornalista com muita história no rádio. Além disso, ele é historiador. Historiador, você vai ver que tem muita história para contar do rádio. E também foi repórter aéreo, o que você vai lembrar certamente, porque hoje... Olha quem está falando, Cláudio Carneiro. Fabiano, e aí, beleza? Obrigado pelo convite. Não, eu que agradeço. De tão longe você veio, de Minas. De longe. Qual a cidade mesmo? É Poços de Caldas. Poços de Caldas. E está aqui hoje para bater um papo. Eu vivi no Rio, né? Eu fui para Poços agora, tem 1 ano e meio, mais ou menos, para mudar de ares e tal. O Rio estava meio pesado. E lá tá mais leve? Nossa, uma maravilha, uma beleza. Eu conheço Poços de Caldas, rapaz. Quando eu jogava vôlei, eu jogava de vez em quando, porque eu sou mineiro também, né? E quando eu mudei a Aérea, tinha um time lá de vôlei e tal, que a gente ia lá para Poços de Caldas também para jogar voleibol. Ô, Cláudio Carneiro, uma coisa. O jornalismo já começou no rádio a sua história? Não, na verdade, eu fiz primeiro a faculdade de publicidade. Eu me formei em publicidade, já estava no mercado, não gostei do que vi, e aí reingressei na faculdade, estudei na UF, e aí reingressei para fazer jornalismo. Foi mais ou menos assim. Na verdade, aquela história de como começou, né, e tal, meu pai era jornalista. Eu sou a 2ª geração e meu sobrinho, Thales Carneiro, é a 3ª geração, já ele trabalha na Reuters e tal. E meu pai, eu era muito pequeno, devia ter uns 7, 8 anos, e meu pai, nos plantões de domingo, da última hora, o meu pai me levava pra lá, pra ficar lá com ele e tal. Eu ficava quietinho lá, olhando aquelas máquinas de telex, ia lá embaixo ver escrever. Via o linotipo, que o linotipo é uma máquina absurda, assim, é onde se imprime, onde se faz os carimbos, né? O jornal antigamente era carimbado, né? Você botava a folha em cima e tal. Então esses carimbos eram de chumbo. Então a máquina, além de você escrever na máquina tudo que o redator mandou para você, o cara ficava ali, um calor danado, porque a máquina era também uma caldeira de chumbo derretido. E agora você imagina 10 caras, 20 caras trabalhando num lugar fechado, com 10 caldeiras de chumbo derretido. Entendeu? Esse era o jornalismo, rapaz, né? E aquilo era apaixonante. Eu ia pra lá, eu já entendia que aquilo era fantástico. O telex era um negócio picotado, vinha na sua mão, aí você passava de novo na máquina e tudo aparecia escrito. Já era moderno, né? Naquela época, apesar de todas as... Que ano foi isso? Rapaz, deve ter sido 65... Por aí, 65, porque até tinha a figura do censor na redação do jornal. Na ditadura, né? O cara escrevia a matéria dele e entregava como se fosse pro editor. Sim. Chegava o censor, olhava, essa aqui tá ok, pode publicar e não sei o que e tal. E na última hora, meu pai, que sempre me inspirou muito e tal, né, inclusive na profissão, o meu pai me apresentou, por exemplo, na última hora o Enfio, entendeu? Eu conheci o Enfio, conheci o Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta. Sensacional. Muito legal. E a última hora ficava onde hoje? Na Vila Mimosa. É verdade. A última hora ficava na rua Sotero dos Reis, né? E outro dia não, já tem uns 10 ou 15 anos que eu passei por lá, porque uma pessoa ia fazer uma solda de alumínio. E o único lugar que faz solda de alumínio é naquele buraquinho ali, entrando pela rua Ceará, ali em São Cristóvão, em frente à Praça da Bandeira. Aí fui lá, aí eu falei, agora já que eu tô aqui, eu vou pegar o carro e vou até ali à frente do prédio da última hora. Eu parei na frente do prédio da última hora e me sai uma senhorita de calcinha e sutiã lá do prédio que abrigou aquilo tudo, aquela informação frustra toda. Um pouco, né? Nossa, muito doído. E o rádio, como é que entrou o rádio aí? Quer dizer, na verdade você fez a publicidade, voltou para a faculdade. Não, eu já estava fazendo publicidade. Uma amiga, Carmen, e a Ana Letícia, eram 2 colegas de sala, né, me informaram assim, Cláudio, tem uma vaga de estágio na Rádio Metropolitana. Eu sou cria da Tijuca. Isso, mas ainda na publicidade? Não, eu já fazia publicidade, fazendo publicidade, né, e pintou meu primeiro estágio. Sim. Aí ela falou, Cláudio, eu consegui uma vaga lá, mas eu não vou, porque é lá em Inhaúma, longe pra caramba, Estrada Velha da Pavona. Aí eu falei, eu vou lá, vou ver qual é. Aí fui. Aí cheguei lá, peguei na Praça São Espenho o ônibus 629, ele deu uma volta no planeta, e aí chegou lá, até chegar lá. Aí eu cheguei e tal, me apresentei e tal, aí lá eu conheci a Mauri Santos, não sei se você conhece a Mauri Santos, e conheci o Oswaldo Miranda. O Oswaldo Miranda já era um senhor idoso,
Há alguns anos ele até apareceu na televisão, devia estar com uns 90 anos, não sei exatamente como é que está a situação dele atualmente, né? Mas, e lá eu conheci essas duas pessoas, e aí me receberam muito bem, me acolheram, pô, cara, gostaram do meu jeito, sei lá, e aí... Mas, cara, no dia seguinte eu já estava estagiando lá. E aí me deram um programa para fazer, eu ia ser o produtor do programa de um casal que fazia TV Tupi, né? Era Gilberto Freitas e Vaninha Faisal. Eles tinham um programinha de variedade na TV Tupi, ela era muito simpática, ele também era um cara meio galã, meio bonitão. Então, e aí, qual ano? Só para tentar... isso foi 78, desculpe, exatamente. Bom, a última hora foi 65, esse estágio foi já na faculdade, na UF, em 78. Aí comecei a estagiar lá com eles e tal, e aí tinha que fazer adivinhas, tinha que fazer... historinha, enfim, tinha que escrever um monte de coisinha pra eles, pra Vaninha ficar jogando umas coisinhas no ar, fazer uma graça com o ouvinte e tal. Aí um dia eu tenho um primo chamado Rivadavia, e aí, que nem mora aqui, mora lá no Maranhão, mas enfim. E aí eu pensei assim, vamos fazer uma adivinha hoje assim. Liga pra cá e e informa o nome de um homem que termine com a letra A. Aí eu fiquei lá com o Rivadavia na cabeça. E aí o programa continuou, ela fez a pergunta e tal, e aí eu fiquei perto do telefone e esqueci, né, cara? O telefone ficou lá, atendi uma vez pra chamar alguém, não sei o quê, daqui a pouco ligou alguém, eu falei, alô, aí ele falou, Djalma! Eu falei, não é daqui não, amigo. Ele desligou. É verdade, Djalma, teve aí o cara falou assim, a palavra é Djalma, sei lá. O cara falou, alô, Djalma. Eu falei, cara, não é daqui não. Pum, desliguei o telefone. Aí, cara, depois pra consertar isso foi engraçado também, mas não vi ao caso de... Essa é uma historinha do que aconteceu lá. E aí, depois da Rádio Metropolitana, que era longe pra caramba, né? É sempre bom frisar isso. Eu fui pro meu primeiro estágio de publicidade. Eu fui estagiar na Denison Propaganda, que era uma agência que tinha ali no centro da cidade, tinha umas contas boas, Sul América, Brahma e tal, e aí eu comecei lá no departamento de rádio, televisão e cinema. Paulo Pérez, meu primeiro chefe, né? E foi com a minha cara e tal, e aí eu comecei a trabalhar com eles lá e passei uns 2 anos ali e tal, mas aí eu vi que a publicidade não era exatamente Foi lá que você percebeu que tinha que... Não é que fosse ruim, não. Era bem legal. Pelo menos. Você atuar nas campanhas. Lá eu aprendi a maquiar a garrafa de refrigerante para ela ficar bonita, suada, não sei o quê. Por exemplo, o leite moça, aquele pudim maravilhoso de leite moça, né? Você joga aquela calda maravilhosa, aquele é óleo de automóvel. Porque ele tem uma consistência perfeita, ele cai, forte, aquilo fotografa, que é uma beleza, entendeu? Aí eu aprendi essas coisas, esses truques. Nada deixou de ser proveitoso, né, na minha caminhada, assim, eu acho. Sabe, a Denison, a agência de propaganda, também foi uma experiência boa. Então, aí eu saí da Denison, né, reingressei na faculdade para fazer jornalismo, que na verdade era a vocação inicial mesmo. Na verdade eu caí na publicidade por causa de uma classificação que existia no vestibular antigamente. Então, mas a intenção inicial era a intenção já era o jornalismo, mas valeu. A publicidade eu acho que valeu. Aí eu fui trabalhar numa fundação ligada ao UFRJ, que locava profissionais para as várias faculdades da universidade e tal, numa fundação. Aí eu trabalhava com edição de vídeo, pegava os Zomatic enormes, aqueles japoneses, fazia aquela edição fantástica, linear, né? Sei como antiga, né? Eu não trabalhei com isso, mas eu vi bem de perto. Pois é. Aí trabalhei lá, fiquei assim, e esse trabalho era um trabalho muito seguro, né? Muito tranquilo e tal, e então eu tinha a possibilidade de trabalhar lá de manhã e ter oportunidade de trabalhar em outro lugar. E assim a vida também foi, o tempo todo, trabalhando de manhã, de tarde, de manhã, de noite, não sei o que lá. Foi assim que seguiu. Aí eu fui trabalhar, pintou um trabalho na Fluminense, FM, na Maldita. Caramba, mas você morava Eu morava na Tijuca, trabalhava em Botafogo. Ia para Niterói. Ia para Niterói. É verdade, era uma correria. Eu nem sei, na verdade, como é que eu metia a faculdade nesse meio, porque eu já tava... Cara, mas eu não me lembro como é que eu arrumava horário para fazer isso tudo. Fez tudo, né? Dava o meu jeito. Aí fui trabalhar na Fluminense, assim, não tive uma participação... Eu trabalhei 1 ano e meio lá, mas assim...
Eu não sei se eu faço muito parte da biografia dela, como também não sei se ela faz muito parte da minha biografia. Mas tem duas... até porque era uma empresa que tinha um probleminha de atrasar salário. No último mês que eu fiquei lá, eles atrasaram 53 dias. Cara, ninguém merece. Aí eu falei, não e tal. Mas tem uma história interessante dessas historinhas que eu gosto de contar. Que lá na Fluminense, como em outras rádios, né? Tinha um aplicativo antigamente, né? Lá nos idos aí já é 80 e eu tô falando de 1983. Que era o seguinte, você tinha o cliente no Rio de Janeiro, você tinha que mostrar o spot, o jingle, né? O comercial gravado, né? Pro cliente. Aí você tinha que pegar a barca, pegar o ônibus, chegar no cliente, mostrar pro cliente, o cliente ouve, aí volta aquilo tudo e tal. Aí o pessoal arrumou o jeito, né? Na hora da agência nacional, da hora do Brasil, Boa às noite. 7 horas da noite. Em Brasília, 19 horas. Só que agora tá flexível. Tá mais flexível, antigamente era rígido. 7 horas 19 da noite, horas. agora pode ser outros horários. Exatamente. Aí, cara, dava 19 horas, aí o cara ligava pro cliente, olha só, tá ouvindo a rádio aí? Sintonize 94,9. Aí o cara, ok. Aí o cara sintonizava lá, ok. Aí o operador ia, botava no ar, entendeu? Aí, pá, o cara ouvia de lá, aprovado. Aí o operador ia no livro de ocorrência, inadvertidamente, veiculei um cartucho aqui, e tal. E aí sempre deu certo. Mas foi um aplicativo... Cada aplicativo da sua época, né? Exatamente. Mas foi assim, foi uma historinha que eu achei legal, assim, da época. Eu falei, cara, eu vou guardar isso, porque um dia eu vou contar no programa do Fabiano. Não, é engraçado fazer esse negócio, que a Voz do Brasil sempre teve esse contexto, né? Para todo mundo da rádio, Voz do Brasil é aquele momento. Não, faz isso na hora da Voz do Brasil. E geralmente tinha essas invenções no meio da Voz do Brasil. Ou é isso que você fez. Eu já tinha ouvido história desse tipo, de mandar informação na hora da Voz do Brasil. Mas também já vi onde os caras faziam dentro, misturava junto com a voz para dar outras informações, um falava com o outro. Nossa, isso eu não sei, não sei. Mas eu sei que nesse horário, que é um horário que quebra a rádio, né? Verdade. Você não tem muito o que fazer. Aí é a hora que você vai gravar comercial, vai fazer teste de locutor, vai fazer enfim, tudo aquilo que ao longo do dia você não conseguiu. Apertado, né? De uma certa forma era um refresco, né, ao longo do dia e tal. Aí saí da Fluminense, continuei lá no meu trabalhinho lá, até o dia que surgiu, isso, ou seja, até 83, 84, melhor dizendo, Aí surgiu, exatamente, aí foi, logo depois teve o Rock in Rio, no início de 85, e aí surgiu a Transamérica. A Transamérica. Muita gente já falou aqui pra você. Já. Paulo Beto, Rui, Sônia, Adriana, né? Carlos Alberto. Sim. Então, cara, uma equipe... Memê, que é um nome que não se pode esquecer. Mas, aliás, a Sônia Renato foi uma da Soninha que falou, não, o Carneirinho tem que vir aqui, ela falou. Não, porque eu fico registrando dessas coisas e guardo. Eu tenho mais de 100 histórias guardadas. É bem legal. Eu acho... Aí você foi em 84 já para... Fui em 85, tinha que fazer uma prova, tinha teste psicotécnico, tinha bons antecedentes bancários também e tal. Você tinha que estar com a ficha super legal para ir para lá. Ficha limpa, eu achei até legal, assim, isso acho que fez diferença. E a gente montou uma geração... Era o Banco Nacional, né? Não, Banco Real. Banco Real. Que não existe mais, agora acho que é Santander que pegou. Enfim, e aí... Chegamos lá, cara, você percebe que todo mundo estava no mesmo pique, assim. Ninguém tinha acontecido ainda, né? Todo mundo sob a liderança do Eduardo Andros, né? É sempre bom deixar isso registrado, que sempre foi uma pessoa que deu liberdade para você fazer. Cara, você queria fazer um negócio, ele faz. Aí quando se você não gostasse, isso é bobagem. Se não, ele gostava e bota no ar. Cara, a gente botou muita bobagem no ar também e tal. Mas foi um momento, assim, perfeito, assim, bem interessante. Fizemos vários programas. Você ficou quanto tempo na Transamérica? Na Transamérica eu nem fiquei, assim, tanto tempo, mas cada dia foi vivido intensamente, cara. Assim, e vivido com as outras pessoas também, entendeu? O Carlos Alberto, eu escrevia para ele, né, porque eu fui lá para ser redator. E acabei produzindo alguns programa de rock, como eu já tinha uma bagagem roqueira, né, lá e tal. E aí o meu colega de redação era o Ari Peixoto,
que é o repórter da TV Globo hoje. Aí o Ari chegou lá, ficou 1 mês e meio, aí falou, gente, meu negócio é TVzão. Aí foi pra TVE primeiro, ele saiu de lá, foi pra TVE, depois que ele foi pra TV Globo. E aí entrou um outro colega, o redator, o Guaraci Pisato. E aí, bom, aí a rádio começou a acontecer, né? A gente saiu do 23º lugar, eram 24 ou 25 rádios, não estou lembrado. A gente saiu do 23º lugar, em 9 meses nós fomos pro 2º lugar. Opa. Aí, cara, aí era tudo, assim, você não tinha, assim, meio que você vivia assim, eu chegava lá de manhã, aí às vezes eu ia de tarde, ou então, ninguém ficava só o seu tempo lá, assim, e ninguém era obrigado a fazer isso. Entendi. As pessoas faziam porque isso é uma característica de todos que trabalharam lá, que passaram pelo menos aqui, que conta exatamente isso. Nessa época a gente fazia com prazer. O prazer era muito grande. Correndo para lá, não, cara, tem que trabalhar. Era impressionante. Assim, aí às vezes, e outra coisa também, o locutor estava no ar, chegavam 2 locutores, 3, não sei o que, pronto, aí descambava para molecagem e tal. Muito engraçado. Que foi uma característica da Transamérica, né? Total, descontração. De jovem. E era verdadeiro aquilo, não era uma coisa imposta. O Edu só ficava olhando, assim, o que esses caras estão fazendo e tal. E aí um dia eu escrevi Cara, escrever textinho para FM é um saco, né? Porque, na verdade, a gente só escreve para o FM porque tinha uma legislação, nem sei se de fato é uma legislação, que você tinha que ter 5% de jornalismo na programação do rádio, né? E aí eu escrevia lá minhas coisas e tal, as pessoas leem, os textos geralmente eram... Eu tenho uma afinidade muito grande com o humor, com a coisa mais descontraída. Aí um dia eu escrevi um negócio que era o seguinte, você vai ver um filme tal do Buñuel no cinema tal, ou você vai ver o tal, ou se você não gosta de nada disso, gosta de uma boa molecagem, vai no Poeirinha que tem ali, que tá passando a B do não sei o quê, era tudo censurado, aqueles pornô. Aí virou pornodica. Aí o Carlos Alberto foi pro ar e começou a ler aquilo, aí quando ele viu que tinha uma certa malemolência, ele começou a interpretar aquilo. Rapaz, aquilo foi um sucesso. E aí todo dia eu tinha que escrever a pornodica. Aí aquilo virou mania. Todo dia tinha pornodica, por volta de 11 horas da manhã, assim. Cara, às vezes o Carlos Alberto tava falando e eu ainda estava escrevendo o final do negócio. Cara, tudo dava certo. Isso, muito bom. Você não ficava preocupado. Eu tô aqui escrevendo, mas eu sei que porque ele vai enrolar, ele vai gritar, vai gemer, aí bota umas vinhetas, que tinha umas vinhetinhas engraçadas. Até uma mulher que gemia. Sim. Aí o ouvinte deu o nome, botou um apelido na moça e tal. Enfim, a rádio era muito divertida. Aí o Edu saiu, foi cuidar da vida dele, foi para trabalhar no sistema JB até, e nós ficamos lá. Aí, por eleição direta, eu fui indicado para ser o novo coordenador da rádio. Olha que coisa legal, cara. Não fiz o menor esforço para isso. A Adriana chegou lá, o Carlos Alberto, bota o cara aí, o cara é bom pra caramba, legal, simpático, sei lá qual era o motivo. E acabou que eu fiquei coordenando a rádio. Aí eu sentei um dia com o Memê e falei assim, cara, olha só, eu tô com uma ideia aqui. Eu quero um programa nos moldes da Rádio Nacional. Ou seja, eu quero botar uma banda no estúdio tocando. Ui. Aí ele, cara, gostei disso. Aí começamos a pensar, nome, né? Primeiro você pensa logo é nome. 5 da tarde, então chá das 5. Falou então, estamos aqui direto dos estúdios Transamérica com mais um Chá das 5, dessa vez com Paralamas do Sucesso. Alô, Everett. Alô, alô, alô. Alô, 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 Baroni, alô, Bi. Alô, todo mundo. Bom, eu gostaria de pedir desculpas pelo atraso, porque o trânsito está terrível em São Conrado, teve um acidente, estava super parado, 15 para as 5 eu estava na Lagoa ainda. E eu sei que tem muita gente que está parado lá ouvindo a rádio, que sabe a situação que é quando você está atrasado, desesperado, precisando chegar num lugar. Os ouvintes compreendem. Calor. Bom, então... Olha então, vamos começar o Chá das 5 com música e depois a gente conversa. Ok, a gente vai começar tocando algumas músicas do novo LP. Essa primeira se chama Bang Bang. Aí fizemos o Chá das 5. E só para você ter ideia, o primeiro programa foi Paralamas do Sucesso, Capital Inicial e uma banda menor lá da gravadora e tal. Geralmente eram os 3, não sei se eu tô falando dos 2 artistas da mesma gravadora, mas enfim. Essas bandas acabaram tocando e tal. E eram 3 bandas no estúdio da Transamérica lá embaixo. Não me lembro exatamente com quem eu falei. Cara, a gente tá com essa ideia, não sei o que. Cara, o estúdio tá à sua disposição. Cara, um estúdio enorme, cara. Enorme, assim, deu as 3 bandas dentro, tocando. Não sei o que, foi muito legal. E aí gerou audiência, foi uma coisa bem bacana. Chegou ao primeiro lugar, a Transamérica? Não, a primeira colocada era 98. Sim. Você Liga é só sucesso. Sempre foi. Mas a gente passou a cidade
Assim, em 9 meses a gente passou a cidade, que era indo aquele mito de Rádio Cidade. Já estava numa outra fase, né, da Rádio Cidade. Já estava numa outra fase. A Rádio Cidade foi o grande acontecimento do rádio no Brasil, eu acho, até hoje. Eu não diria que foi. A partir da inauguração. A partir do né, 1º de maio de 77, se eu não estou enganado. 1º de maio de 77. Cara, era uma coisa aquilo lá. As pessoas falavam aquele linguajar, o Mansur falava... conte-me tudo, não me esconda nada. O Sandoval falava, é o quê, meu filho? Cara, e aí você ia pra festa, ia pro clube, qualquer lugar, e você falava, é o quê, meu filho? Diga-me lá, conte-me tudo, não me esconda nada. Cara, era uma febre. A cidade do Rio de Janeiro virou uma febre em função dessa área. Eu achei que era legal ter registrado isso, porque sempre admirei a Rádio Cidade. Assim, sempre... Mas todo mundo que trabalhou em rádio, que passou por essa época, sabe. E passar a cidade foi uma honra, assim, cara, assim, sem nenhuma despeito, não. Cara, foi uma honra mesmo. Assim, cara, a gente conseguiu fazer um trabalho... Claro que não eram os mesmos caras, já era um outro momento, mas, cara, a gente passou a Rádio Cidade. Esse foi o sentimento, assim, foi uma festa. Aí ficou em segundo lugar um bom tempo, né? Ficou muito tempo. Aí eu saí de lá, eu fiz uma coisa que hoje eu me arrependo, assim, saí da Transamérica num momento tão bom, que ainda estava Adriano, Carlos Alberto, o Rui. Se eu deixei de citar alguém, que me perdoe. O Paulo Beto, né? O Paulo Beto era que já te deu entrevista aqui, que já nos deixou. Era um garoto, cara, ele era um moleque, ele era o mais novo do nosso grupo. E tanto é que quando ele morreu, eu fiquei com uma sensação muito desagradável, assim, de uma coisa que não foi normal, né? Aí eu não devia ter ido, mas enfim, saí porque o Edu me chamou. O Edu me chamou para ir para 89 FM de São Paulo. Sim. Aí mudei de malas e bagagens, família, papagaio, todo mundo para São Paulo. Aí passei lá uns 2 anos, peguei a rádio, ela estava em 9º lugar, quando eu saí ela estava em 4º lugar e tal, deixei a rádio bem e trabalhei em dupla com um cara que eu admirava bastante. Você da Selma na 89? Selma Boiron. Aliás, esqueci de citar as locutoras da Fluminense, eu acho que é uma injustiça. A Selma Boiron, Selma Vieira, Milena Ciribelli, Moniquinha Venerabile e Liliane Ussin. Liliane Ussin foi minha colega de faculdade. E foi dentro da Fluminense uma pessoa que me ajudou muito. Eu acho que eu devia também registrar isso. Enfim, aí mais adiante, né, eu fui lá para São Paulo, aí a Selma estava lá. Sônia Freitas, que já te deu entrevista aqui, foi para lá também. Foi para 89, lá em São Paulo. E eu trabalhei com um cara que é o Everson Cândido, que era um locutor, um cara muito criativo. E a gente sintonizou bem, assim, também. Levei o Chá das 5 para lá, só que o nosso estúdio lá era 3x4, literalmente. Então só dava para botar uma banda de cada vez. E a primeira que a gente levou foi o Barão Vermelho e tal, foi bem legal, a garotada toda lá tocando. Foi qual ano da 89? Sacrifício. A 89 fui para lá em 87. Era o Cazuza. Eu fui para Transamérica no início de 85, fiquei lá 86, 87 e fui para 89 e 87. Na 89 aconteceu um episódio também pitoresco dessas que vale a pena. Essas histórias. Vale a pena registrar. Um dia surgiu o nosso diretor do Rio, Nelson Batista, que faleceu recentemente também. O Nelson Batista me falou, cara, eu tô indo aí para São Paulo, nós vamos numa agência, na W Brasil, né? E eles estão fazendo uma campanha pra gente, pra dar uma divulgada no 89 e tal, que era uma rádio meio marginalzinha, assim, não tinha mergulhado na coisa, ainda tava no 9º lugar lá e tal, não sei o quê. Aí beleza, aí fomos, aí nós chegamos lá, cheguei lá e estavam os 2 maiores expoentes da publicidade brasileira de todo sempre, né? O Nizam Guanais e o Washington Oliveto. Cara, aí, cara, assim, né? Isso aqui, Nizam Guanais, o Washington Oliveto e o Nelson Batista. Aí eles, estamos aqui com a campanha, não sei o quê, começaram a mostrar. Aí, pô, eram umas pecinhas uns boxezinhos de jornal, uns tijolinhos de jornal, né? Sei lá, de 2 colunas por 8 centímetros, alguma coisa assim. E com umas coisinhas engraçadas, assim, tipo um caixãozinho, um caixão, assim, 89, o túmulo do samba. Aí a outra era um cara com um cigarrinho, aí 89, um barato, não sei o quê. Aí tinha um cara dentro no sofá, assim, coberto, 89, o vício solitário, as baixarias. Mas enfim, eu achei aquilo muito engraçado, aí
e tal. Aí, pô, marcamos uma campanha. A campanha vai entrar no ar no dia tal. Beleza e tal. Aí, pô, peguei. No dia seguinte, já na expectativa de ver, né? O tijolinho lá da rádio e tal. Morre Clementina de Jesus. Cara, aí morre Clementina de Jesus, cara. Aí peguei o jornal Obituário da Clementina de Jesus, no caderno 2 do Estadão. Clementina de Jesus, 1900 e tal. E aqui embaixo, 89 FM, o túmulo do samba. Rapaz, a campanha acabou ali. Não teve mais tijolinho. Acabou ali, cara. Que fase. Foi que fase, cara. Não foi bom. No dia e pegou mal, né? Pegou mal. Parece que tinha sido uma coisa colocada, mas não. Na verdade, ela que entrou depois do nosso anúncio. Na teoria, né? Na teoria foi isso, porque já tinha o calhauzinho pronto lá pro nosso anúncio, né? Pra nossa publicidade, e tivemos o azar da Clementina morrer, que aliás eu adorava a Clementina de Jesus, né? Enfim. Que coisa, rapaz. Mas esse período todo você já morava em São Paulo, o Rio já tinha esquecido. Não, exatamente, aí fui pra lá e tal, aí dei meu tempo lá, né, e aí voltei pro Rio de Janeiro. Aí falei, vai ser bacana, vou chegar no Rio, já, né, o sucesso da Transamérica, o sucesso da 89, nada disso. Teve que errar lá. Aí tive que começar do zero, eu comecei como repórter da Rádio Globo. Quer dizer, não é começar do zero, é uma coisa legal. Não? Mas assim, pro patamar salarial que eu tava, e até do status da sua carreira, coordenador e tal, não sei o quê. Mas, cara, foi outra experiência também. Aí trabalhei lá, aí criou a CBN, né? Aí eu fui da primeira equipe de repórteres da CBN. Eu tinha pouca experiência de falar no ar também. Esqueci de falar que na Transamérica, um dia eu tava brincando com o Carlos Alberto, assim, fora do microfone e tal, e eu comecei a imitar o Romerito, jogador do Fluminense. Carlos Alberto, não sei o quê. Aí o Carlos Alberto começou a rolar de rir no chão. Vamos pro microfone. Ele me levou, cara, eu não tinha nada preparado, assim. Aí um dia o Romerito reclamava do salário atrasado do Fluminense. Um dia ele jogou violento, machucou um jogador do VAR, quebrou a perna de um jogador do VAR chamado Pires. Aí o Carlos Alberto, mas Dom Roberto, você quebrou a perna do Pires? O Carlos Alberto, eu estava tomando um cafezinho, o Pires caiu no chão, rapaz. O Carlos Alberto caía no chão, se contorcia de rir. Cara, era muito engraçado. Né? Excelente colega também, né? Ele hoje, para quem não sabe, faz a voz do Homer Simpson. Homer Simpson, né? E tal, E aí foi isso, eu voltei um pouco, agora voltando para 89, voltando para o Rio, né, melhor dizendo, a Rádio Globo. E lá na Rádio Globo tinha um repórter de campo e também de rua, chamado Alberto Brandão. Alberto Brandão. Cara, aquele é uma das melhores figuras do rádio. Das melhores figuras. Vou contar duas historinhas do Alberto Brandão. Um dia ele está narrando, o Zé Carlos Araújo, o Washington Rodrigues, né, o narrador e o comentarista, e o Alberto Brandão, repórter de campo. Aliás, o repórter de campo é uma profissão inventada pelo maior radialista de todos os tempos, Ari Barroso. Bem legal. Mas o Brandão, na verdade, ele ficava fora do estádio, né? Não, mas ele também fazia campo, fazia gol. Ele fazia atrás do gol. Sim. Ele fazia muito a movimentação do estádio, depois corria lá pra dentro. Ele faz tudo aquele cara, né? Dizem que ele era bancário antes de ser radialista e tal. Aí teve um lance lá, o Zé Carlos Araújo narrou, a bola saiu, aí pediram pro Brandão complementar o lance. Então, o goleiro espalmou e informando Lubrax 4. Aí o Washington Rodrigues falou assim, ô Brandão, depois passa aqui na emissora pra trocar o óleo. Porque tinha mudado o patrocinador, era outro, já não era mais o Lubrax 4, né? Aí o Washington mandou. O Washington é outro cara inteligente, né? Muito bom, muito bom. E tal. E a outra do. As sacadas dele são muito rápidas. Muito rápido. Ele é muito veloz, muito veloz. Trocou óleo. Vem aqui pra trocar o óleo. Rapaz, como é que se diz um negócio desse? Aí, um sábado de plantão lá na Rádio Globo também, eu fui. Mas enfim, mataram um traficante, aí fui pro cemitério do Irajá, tinha que cobrir esse negócio de enterro. Eu acho isso. Acho que a imprensa devia abandonar esse capítulo. O negócio de fazer enterro de quem quer que seja, eu acho que não acrescenta muita coisa, entendeu? Vai pro estúdio e faz a repercussão daquilo, mas ficar mostrando o caixão, a pessoa, enfim, não acho legal. Mas eu estava cumprindo ordens, né, e fui para lá. Aí, o cemitério do Irajá,
para quem não sabe, na zona norte do Rio de Janeiro. Não dava para entrar no ar ali, porque a gente entrava no ar pelo rádio do carro. Sim. A gente tinha que entrar no amarelinho e mandar a notícia. Aí eu tô lá acompanhando tudo e tô vendo que os caras estão me olhando, né? Me olhando assim. Aí eu tô quieto, não tô fazendo nada, tô olhando. Aí os caras me olham, aí eu olho também, pô, estranho e tal. Aí, cara, o que aconteceu? Nem imagino. Eu não sabia. Ah. O tráfico tinha proibido qualquer jornalista de entrar no cemitério. E eu tinha entrado no cemitério. Aí o Brandão, né? O repórter Cláudio Carneiro desbravou o cemitério do Irajá. Ele está lá dentro, sozinho. Rapaz, eu virei o herói naquele dia. Eu devo ter virado, não sei, né? Aí eu sei que eles ficaram, todos os repórteres ficaram assim, uns 500 metros adiante, debaixo de um elevado lá, sei lá o quê. E o Brandão metendo fumaça, né? Metendo lenha na fogueira, não sei o quê. O Cláudio tá lá dentro, não sei o quê. Aí, cara, por sorte eu saí, né? Assim, eu acho que se demorar, né? Se alguém tivesse ouvindo da rádio, talvez eu não saísse de lá. Aí fui, aí todo mundo, cara, o que você foi fazer lá dentro? Como assim? Não, porque o tráfico tinha proibido. Cara, eu não sabia que o traficante tinha proibido de entrar. A porta estava aberta, que nem o cachorro, eu entrei, né? E aí, enfim, aí o Brandão encheu minha bola, me entrevistou. Olha, o Brandão é uma figura maravilhosa. Então, aí foi... Mas você não sabia mesmo, você entrou naturalmente, né? Entrei, não foi? Imagina se eu vou desafiar alguém com esse físico que Deus me deu, né? Aí foi isso. Aí passou meu tempo também na Rádio Globo. Pela primeira vez fui trabalhar numa mídia impressa, né? Também durou muito pouco tempo. E aí o Eduardo Andrius, sempre ele, né? Tava montando a JB-FM. Tava montando a JB-FM. Aí ele falou, Cláudio, eu preciso de um cara que venha fazer a cara da rádio. Aí fui lá, a chamada do repórter aéreo, use o nosso helicóptero, fui eu que fiz. Até hoje a mesma chamada, que talvez seja a coisa mais velha que existe no ar. É mesmo? Tá mesmo. Na verdade hoje não tem mais, na JB não tem. Não, porque acabou, tem razão. Tem que agora o repórter, Cadu faz do centro de operações. Exatamente, o Cadu faz, Carlos Eduardo Cardoso faz do centro de operações. Aí eu fui pra JB. Aí na JB eu fiz essa plástica toda, abertura do painel JB, abertura dos jornais todos da rádio, que agora... Informativo. Os informativos, JB não sei o quê, JB Notícia, bababá. Informe JB que tinha, não sei se ainda tem, era um jornal maior e tal. JBI, Jornal Brasil Forte, claro, é isso mesmo. Aí, beleza, aí fui fazendo a plástica da rádio e tal, e aí o Eduardo falou, cara, você não quer... Aí eu conheci o Genilson, Araújo, e um dia o Eduardo falou, cara, vai pro jornalismo também, vai cuidar daquilo lá, vai cuidar de não sei o que. Cara, eu faço tudo dentro da rádio, assim. E aí um dia o Genilson virou pra mim e falou assim, Cláudio, me chamaram na CBN. Não sei se eu vou, tô meio em dúvida. Eu falei, cara, vai. Vai porque é uma casa muito boa, uma casa bem legal, assim, muita possibilidade de crescimento, né? Como a gente vê no que aconteceu com ele mesmo, né? Assim, ele cresceu bastante, hoje está na TV e tudo mais. Aí ele foi. Aí, quando ele vai, sobra uma vaga de repórter aéreo. Aí a Marise Barbosa, que já tinha sido repórter aéreo, falou um palavrão desse tamanho, que eu não posso repetir aqui, eu não vou de jeito nenhum, né? Aí, beleza. Aí o Eduardo virou pra mim e falou assim, cara, é você. Eu falei, cara, eu tenho medo de altura. Eu tenho horror à altura. Eu não chego na janela, assim. Até hoje, assim, é meio enrolado. Assim, passou do quarto andar, pra mim já é complicado. Aí ele falou, não, cara, mas voa lá, vê qual é, não sei o quê. Aí tá bom, né, cara? E chegou o Jairo lá, o Jairo Mota, eu acho, chegou e pousou lá no L.JB e fomos voar. Aí, pá, decolou, já sentiu uma pressão esquisita daquela decolagem e tal. Aí voamos a cidade toda, assim, mostrou tudo. Aí eu gostei, aí eu falei, cara, Edu, vou fazer. Aí fiz, cara. Aí o resultado, eu acabei fazendo durante 7 anos, fazia de manhã. Né? O José Carlos Oliveira fazia de tarde, excelente colega, outro excelente colega. Aliás, falar em excelentes colegas, no jornalismo da JB, é sempre bom citar o Roberto Castanha, e então, Roberto de Fraê e o Antônio Ribeiro. E o Carlos Couto, que foi o primeiro repórter aéreo. Irmão do Antônio Ribeiro. Irmão do Antônio Ribeiro. São Couto Ribeiro, na verdade, os dois. E eu tive o prazer na JB também de conhecer já conhecia o Fernando Mansur do tempo da publicidade.
Mas assim, de conviver, trabalhar com ele e tal. E também com Orlando de Souza, Opa, voz Orlandinho, fantástica, sensacional. Orlandinho, da Jornal do Brasil AM. E o Maurício Figueiredo, outra Sério, voz né? fantástica. Eu ouvi Arte Final toda noite no meu radinho e tal. Eu adorava o Maurício Figueiredo, Maurício era Orlando sensacional. de Souza e Nossa, tal. que dupla. Foi isso, essa foi a passagem no JB. Lá eu fiquei esses 7 anos, né? Mas foi só como repórter aéreo? Não, eu fazia redação no jornalismo. Eu chegava de manhã, cara, eu pegava um buzum, saltava na rodoviária Novo Rio por volta de 4h30, 5 horas da manhã, andava sozinho, aquele Até lá no até a 500. Jornal do Brasil 500. E aí depois eu comprei meu carro, né? Então, deu uma melhorou melhorada um de pouquinho. vida, né? Mas durante um bom tempo eu fiz a pé, aquilo de madrugada ainda, cara. Só eu e Deus, né, me ajudando e tal. Mas foi um período muito legal. A JB foi uma escola para mim. O meu texto melhorou muito lá, o Roberto... Na época do helicóptero, teve algum problema assim de um helicóptero fazer algum dia um... Eu perguntei isso pro Cadu, eu acho que ele também não teve. Teve uma vez saiu uma fumaça aqui do equipamento, que a gente chama de equipamento, o aparelho, né? Saiu uma fumacinha, o cara correu, posou rapidinho. Uma vez, estavam mudando, de vez em quando mudavam de piloto, assim. De tempos em tempos mudava de piloto. Aí um dia chegou, tá vindo piloto fulano de tal, que eu não vou falar o nome, evidentemente, né? Aí, cara, quando ele veio posar, eu bombeiro, né? Eu sempre bombeiro me acompanhando lá e tal, né? Na coisa da segurança. Aí, quando ele chegou naquele ponto, o helicóptero sumiu, cara. Ele desapareceu, assim, do lado do prédio, assim. Eu falei, cara, ele caiu na Avenida Brasil. Ele caiu na Avenida Brasil. Aí o bombeiro me olhou assim, aí daqui a pouco o cara volta, assim. Ele tinha feito uma barbeiragem. Aí ele posou. Aí eu falei, cara, beleza. Aí decolamos e tal. Ele, muito prazer, fulano de tal. Eu, prazer, Cláudio Carneiro. E aí decolamos, aí quando chegou na ponte, a ponte tinha aquela barreira assim de nuvem, eu falei, querido, eu acho que não vai dar pra gente atravessar, porque eu também fiquei inseguro, né? Entendi, cara, é a minha vida, né? Não claro, imagina. Aí aí ele posou, obrigado, tchau, um abraço, tal, não sei o quê. Aí eu liguei pra lá, falei, olha só, aconteceu tal coisa e eu não tô sentindo segurança no piloto. Aí depois eu soube que o piloto falou assim, cara, se eu fosse ele, nunca voaria comigo. Porque eu fiz uma grande barbeiragem. Quer dizer, eu não fui uma má pessoa ao fazer isso, eu só apenas estava me preservando, né? Não, com certeza. Enfim. Pô, que bacana. Não, porque o período, você não foi o primeiro, achei que você tinha sido um dos primeiros lá. Você não teve antes, né? Quem começou foi o Couto, né? O Carlos Couto. O Carlos Couto foi o primeiro repórter aéreo. Marise Barbosa foi. Tinha uns caras de lá que trabalhavam na rádio JB, quando faltava alguém, eles também voavam. Entendi. Tem o Douglas De Felice, tem várias pessoas que voaram. Mas oficiais depois acabou ficando você... E o José Carlos Oliveira. Sim. Que é um belíssimo colega. E o Genilson lá do outro lado. E o Genilson na concorrência lá, a gente passava um pro outro, assim. A voar de helicóptero é maravilhoso. Né? Não tem rotina, não tem dessa coisa de... Não tem eu repetição. acho que eu não acertaria, não, né? Vai te falar qual é a rua, vendo... Você acostuma, é bem legal, é bem legal. E você passa a ter uma visão diferente da cidade, assim, até de evitar engarrafamento. Não, eu acho que eu vou por ali. Aí você, indo por lá, vai chegar? Pode ficar certo que vai. E nesse período que eu tava voando, que aconteceram muitas coisas legais e tal, né? Acabou que num dia uma repórter do SBT, Elisa Nunes, foi fazer uma matéria sobre o engarrafamento, né? E do ponto de vista do repórter aéreo e do ponto de vista do motorista. E aí foi me entrevistar, e aí eu fiquei conversando com ela e tal, não sei o quê, e o editor dela, que é o Paulo Nogueira, que até hoje trabalha na Bandeirantes, né? Ele me viu e falou, cara, olha esse cara é legal. Vamos trazer ele pra cá, pra TV. Aí eu fui pra TV. Aí virei repórter da TV, fui pro SBT, comecei no SBT. Depois eu fui pra Record, porque o Paulo Nogueira foi pra lá e também me chamou e tal. O cara, gente boa pra caramba. Com rádio ou só a TV? Não, fazendo as duas ao mesmo tempo. Fazia rádio de manhã e fazia a TV no início da tarde até as 9 da noite e tal. Fiz muito vídeo, também aconteceu muita coisa legal, muito engraçada e tal. Cara, a gente tem aqui, você já contou várias histórias engraçadas, mas a gente tem aqui o microfone aberto. Que é uma marca do Olha Quem Está Falando, né? É aquele momento que você, no caso, trabalhou com microfone. Tem gente que não trabalha com microfone, mas tem aquele momento de microfone aberto. Tem alguma história? Tem algumas histórias, mas eu queria registrar uma que é bem legal. O Alexandre Tavares, que é um dos locutores da JB-FM, que é uma bela figura também, um grande camarada. Grande flamenguista. Um grande rubro-negro. E
Ele sempre foi um cara, uma voz belíssima, né, e tal. Né? E eu escrevia o Internacional do Jornal do Brasil. Eu lia espanhol, lia inglês e ia fazendo as matérias, né, e tal. E aí os outros ficavam com a parte de Brasil, política, local e tal, não sei o que, não sei o que lá. E aí um dia eu escrevi uma história de um governador de um estadinho lá da Rússia, daqueles estados que estavam separando, não sei o quê, que o cara morreu num atentado à bomba. E aí eu escrevi isso, aí fui explicar por que o cara morreu num atentado à bomba. Porque alguém gritou assim, bomba, tem uma bomba, não sei o quê, e todo mundo saiu correndo. Só que ele tinha sido vítima de um outro atentado e tinha ficado sem as pernas. Mas assim, não tinha a menor graça, era uma tragédia, era um governador de um... Não, pois é. Mas isso, cara, você não sabe a repercussão disso. Aí eu contei a história e subi, né, fui voar. E fui voar, assim, nenhuma maldade, eu contei a história. Aí o Alexandre pegou aquilo, começou a ler e começou a imaginar a cena do cara querendo correr e não... Rapaz... O Alexandre teve uma crise de riso. Ele não conseguia falar e e desligava o microfone e voltava e ria de novo. E voltava e ria. Cara, foi uma coisa, né? E ele eu acho que ele só pensava assim, o Cláudio escrevendo isso, né? Cara, mas eu não fiz por mal. Né? E, cara, isso foi horrível, porque o diretor da época, que já não é mais a mesma pessoa, e uma moça lá também, que fazia as vezes de não sei o que lá, eles chegaram pra mim, cara, você tá fazendo humor negro, não sei o que. Eu falei, cara, eu não tô fazendo humor negro, isso aconteceu. Aí o Roberto Castanha, que era o meu chefe, o nosso editor, um colega espetacular também, com texto perfeito, assim. Eu acho que o texto é assim, você escreve um texto de 90 linhas, né, bem legal. Se você reduzir para 60, ele fica melhor ainda. Se você chegar a 8 linhas, você faz um texto de rádio, entendeu? E o Castanha me ensinou isso, assim, me ensinou, assim, foi moldando essa qualidade e tal. Então, cara, aí vieram, assim, com todas as pedras na mão, o Cláudio fez isso, aí o Castanha falou assim, cara, olha o texto do cara, lê o texto do cara aqui, vê se tem alguma graça nisso aqui. Porque o Alexandre perdeu as estribeiras, cara. E quase que eu dancei por causa dele. Porque ninguém ia demitir o Alexandre, né? O Alexandre era estrela da rádio, né? Tal. Eu não sabia disso pra falar com ele. Cara, muito engraçado, cara. Muito engraçado. Sensacional. Engraçado, rapaz, que ler nota e rir é um negócio impossível, cara. Depois não dá pra parar. Não volta. Você tem que respirar fundo. Não dá. É um negócio que você vai rir de novo, né? Impressionante. Aí só pra assim, tentar acabar com mais rapidinho, assim, aí eu larguei o rádio, larguei a TV também e fui para assessoria de imprensa. Aí trabalhei na Firjan, trabalhei na Fundação Getúlio Vargas e tal, montei minha empresa e tal, e aí comecei a fazer trabalho. Hoje eu escrevo hoje eu sou ghostwriting também, escrevo para sites, para redes sociais de advogados, de saúde, de vários segmentos assim da economia, assim que eu tô morando em... Eu tô morando lá no sul de Minas, que é outro tipo de temperatura. É verdade, aqui tá quente hoje, né? É verdade. Depende de ser em verão, hein? A gente não está no verão, mas... Cláudio Carneiro, grande prazer, muito Fabiano, obrigado. Senhoras e senhores, essas histórias sensacionais não podiam faltar, né? E eu tenho orgulho de estar aqui com o Cláudio Carneiro. Prazer mesmo. O prazer foi todo estar com você aqui. Obrigado, viu, cara? Eu que agradeço. Até o próximo vídeo, depois desse sensacional com o Cláudio Carneiro. Até lá, tchau, tchau. Tchau.